O 747 voando rumo à África do Sul fica cheio de fumaça. Há um incêndio no compartimento de carga, mas o avião não pode aterrissar. Ele está muito distante sobre o Oceano Índico. Acho que o primeiro pensamento para muitos sul-africanos era o que havia naquele avião. Os passageiros estão se sufocando devido à fumaça tóxica. Solicitando uma emergência total, por favor. Afirmativo. Charlie. Há apenas uma maneira de se livrar da fumaça. A tripulação precisa tentar uma manobra raramente usada e arriscada. Abram as portas. Abrir as portas durante o voo. Springbok 295, Plaisance. É uma corrida contra o tempo enquanto o avião é tomado pelo fogo. Ele precisa alcançar terra para evitar que caia no mar. Springbok 295, Plaisance. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais, relatos de testemunhas e depoimentos de especialistas. Avião em chamas. Em 27 de novembro de 1987, um 747 da South African Airways voa de Taiwan de volta à África do Sul. Tudo em ordem? Tudo, comandante. Pronto para assumir? Sim, obrigado. Depois de 9 horas de voo sobre o Oceano Índico, a tripulação principal volta a seus assentos, deixando que a tripulação de apoio descanse. A tripulação se prepara para uma parada programada nas Ilhas Maurício. Valerie Lothring aproveitava sua primeira viagem ao exterior, acompanhando seu marido Corey, que viajava a negócios. Meu pai estava em uma viagem a negócios e minha mãe havia ido com ele de férias. Na verdade, meu pai havia ido para o Oriente para obter tecnologia de telefonia celular, que estava apenas começando a aparecer na África do Sul na época. O avião é um 747 modificado, conhecido como Kombi, abreviatura de combinação. Um avião de passageiros e de carga em um só. Ele foi projetado para acomodar quantidades flexíveis de passageiros e carga. O Kombi tem um grande compartimento de carga abaixo, como um 747 comum. O Kombi tem também um grande compartimento de carga logo atrás da última fileira dos assentos da classe econômica. A cabine do piloto está a um nível acima da cabine de passageiros. Não era possível carregar de 6 a 12 estrados para carga no deck principal, ajustando o anteparo para o número de passageiros que se quisesse levar. E isso acabou sendo uma ferramenta muito útil e importante. O voo 295 está levando 159 pessoas, assim como 6 grandes estrados de carga. Conhecido como Heidelberg, o Kombi 747 é uma parte crucial da frota da South African Airways. Ele é especialmente útil para viagens longas. Durante a época do Apartheid, um avião como o Kombi ajudava a South African Airways, uma vez que eles tinham que voar sobre a parte protuberante da África sobre o Atlântico. Para protestar contra o regime racista branco da África do Sul, a grande maioria de estados africanos negros se recusa a permitir que a South African Airlines sobrevoe seu espaço aéreo, levando-os a percorrer rotas mais longas. Havia sanções pesadas contra a África do Sul em frentes políticas, econômicas e culturais. A África do Sul não era bem-vinda em nenhum lugar com credibilidade no mundo. No voo 295, menos de 1 hora antes de sua parada nas Maurício, o alarme de fumaça quebra o silêncio na cabine. Ele vem do compartimento de carga no deck principal, logo atrás dos passageiros. Quando a tripulação chega até lá, o fogo está se propagando. A situação está péssima. Leva outro cilindro até lá? Sim, rápido! Lista de verificação de incêndios. Em emergência com incêndio, a tripulação segue uma lista de verificação padrão para extinguir o fogo. O disjuntor também estourou. O quê? Vamos verificar o painel do disjuntor também. O fogo está atingindo a fiação do avião, provocando curto-circuito. Venham o mais para frente possível.
Mas há um problema mais imediato. Os passageiros estão tendo dificuldade em respirar. Interruptores e válvula de isolamento de duto aberta. Conjunto de interruptores das válvulas, todos abertos. Interruptores de ventilação de recirculação, desligados. A lista de verificação de incêndio orienta o piloto para que aterrisse no aeroporto mais próximo. Entretanto, o mais próximo é nas Ilhas Maurício, ainda a mais de 300 quilômetros de distância. Não há muito que o comandante Ace possa fazer. Ele pede ao membro da tripulação que ajude no combate ao fogo no compartimento de carga. Traga outro cilindro. O comandante Ace começa uma descida de emergência. Ele contacta o aeroporto nas Ilhas Maurício, que está em bons termos com a África do Sul. Pouco antes das 4 da manhã, o controle de tráfego aéreo das Maurício recebe o chamado. Maurício, Springbok 295. Springbok 295, Maurício. Bom dia, prossiga. Bom dia. Temos um problema com fumaça. Estamos fazendo uma descida de emergência para o nível 150-140. Confirme sua decisão de descer ao nível 140. Sim, já começamos devido a um problema com fumaça no avião. Você solicita emergência total, por favor? Afirmativo. Charlie. O comandante Ace parece calmo, mas ele precisa descobrir como se livrar da fumaça em seu avião. Seja lá o que esteja queimando no compartimento de carga, está produzindo fumaça espessa e nociva, que toma conta da cabine e poderia ser fatal para os passageiros. Qual sua posição precisa, por favor? Pode repetir? Qual sua posição? O comandante Ace está perdendo energia em muitos de seus instrumentos. Perdemos muitos equipamentos elétricos. Não temos nada na aeronave agora. Ele não tem certeza de onde está. O aeroporto se prepara para uma aterrissagem de emergência, enquanto a tripulação do Heidelberg segue as instruções de uma outra lista de verificação para se livrar da fumaça. Interruptor adicional da ventilação, desligado. Interruptores da ventilação de recirculação, ligados. Situação da fumaça? Espere, vou verificar lá embaixo. A tripulação recebe mais notícias ruins da cabine. A fumaça está ficando mais espessa. Está pior! Não conseguimos respirar aqui embaixo! Com o avião chegando a uma altitude de 4.500 metros, a lista de verificação aconselha o comandante a executar uma manobra de emergência que poucos pilotos já executaram. Precisamos abrir as portas. Repito, abrir as portas. Abrir as portas do avião em pleno ar é a única esperança para tornar menos espesso uma nuvem de fumaça que poderia matar os passageiros antes que o avião em dificuldades possa aterrissar. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Nível 140. O comandante inicia sua descida de emergência para 4.500 metros para que as portas possam ser abertas. A 4.500 metros, os passageiros podem respirar o ar do lado de fora. A essa altitude, a diferença de pressão entre o ar do lado de dentro e de fora da cabine é suficiente para forçar o ar da cabine para fora rapidamente, mas não de forma perigosa. Agora, o comandante precisa reduzir drasticamente sua velocidade aerodinâmica para 370 km por hora, 200 nós. Se for mais rápido, a tripulação não conseguirá abrir as portas. Aqui é o comandante Ace falando. Estamos abrindo 2 portas de entrada para que a fumaça da cabine possa sair. Não entrem em pânico. Vocês se sentirão confortáveis quando concluirmos esse procedimento. Basta começar a abrir a porta e isso já provoca uma quantidade tremenda de fluxo de ar. Pleasance, Springbok 295. Abrimos as portas para ver se conseguimos. Devemos ficar bem. Olha ali! Fecha a maldita porta. Joe, interruptor para cima, rápido, e feche o buraco do seu lado. A fumaça está agora aumentando na cabine do piloto, mas não há porta que dê para fora para ser aberta. A temperatura é de 22,22 e o QNH é de 101, 8 hectopascals, 1018 câmbio. O controlador de tráfego aéreo se concentra agora em dar ao comandante as informações que ele precisa para uma aterrissagem de emergência. Entendido, 1018.
Afirmativo, e as 2 pistas estão disponíveis se desejar. E 259, solicito intenção do piloto. Gostaríamos de utilizar a 13. Confirmando, pista 13. Charlie, Charlie. Afirmativo, liberado diretamente para Foxtrot, Foxtrot. Relate aproximação 50. Ok. O comandante Ace tem uma esperança. Ele precisa conseguir chegar às Ilhas Maurício a 265 quilômetros de distância. O Helderberg continua sua viagem desesperada. (295, Plaisance). Entretanto, às 4h08 da manhã, uma chamada do controlador de tráfego aéreo não é respondida. Springbok 295, Plaisance. Springbok 295, Plaisance. Sem resposta do voo 295 durante 36 minutos, o controle de tráfego aéreo das Maurício declara formalmente uma emergência. Um alerta é emitido para equipes de busca e resgate. Vários aviões decolam das Maurício e buscam nas escuras águas pelo avião desaparecido, sem nada encontrar. Na tarde do dia seguinte, um avião de resgate avista os primeiros sinais de destroços de avião sobre a água. René Van Zyl, diretor do Conselho de Segurança da Aviação da África do Sul, é designado para o caso do Helderberg. Normalmente, um investigador irá lidar com um grande acidente cerca de uma vez em 20 anos em sua carreira. Por isso, era um grande chamado de alerta e um desafio para nós começar essa investigação naquela manhã. 8 cadáveres são encontrados na água, todos tendo sofrido trauma intenso. Foi por volta das 2 horas que fomos avisados sobre os destroços e uma mancha de óleo que haviam sido localizados. E foi então que o avião foi considerado perdido. A África do Sul logo torna-se obcecada acerca do que teria provocado o acidente. Nos primeiros dias, há muito pouco o que examinar, somente pequenas partes do avião que flutuam na superfície da água. Entre aqueles destroços, a equipe de René Van Zyl descobre 3 relógios de pulso. Os relógios fornecem a eles uma provável hora para o impacto. Esses relógios de pulso eram, na verdade, parte da bagagem. E, quando examinados, pudemos descobrir que um deles havia parado e os outros 2 ainda estavam funcionando. Os 2 que estavam funcionando marcavam a hora exata taiwanesa. O que estava parado nos dava a indicação exata do que poderíamos estabelecer como o momento do impacto do avião. O momento do impacto é somente 3 minutos após a última comunicação com o avião. O desaparecimento do Helderberg foi súbito e dramático. Para a imprensa e a opinião pública, isso reforça a ideia de que alguma coisa sinistra teria provocado a queda do avião. Nos anos que antecederam o acidente, escritórios da South African Airways em todo o mundo haviam sido alvo de protestos. A South African Airways, naquele momento em especial, era um órgão governamental. Era de propriedade do governo. Ela era a empresa aérea nacional, mas também bastante considerada como sendo uma parte do governo da África do Sul. Por isso, um outro aspecto desse acidente aéreo e uma outra teoria era de que poderia ter havido uma bomba no compartimento de carga, que na verdade éramos um alvo. A África do Sul, ou esse avião da SAA, era um alvo de terroristas que almejavam o pior para esse país. Especialistas examinam os pequenos pedaços dos destroços que têm à disposição, buscando por sinais de uma explosão, cavidades provocadas pelo impacto, buracos na superfície ou buracos causados por respingos. Buracos por respingos são provocados por fragmentos quentes e brancos de um dispositivo altamente explosivo, atingindo e derretendo as leves ligas da estrutura do avião. Mas os especialistas não encontram quaisquer sinais de uma explosão. E quando as gravações do controle de tráfego aéreo são examinadas, Van Zyl ouve que a tripulação parecia estar lidando com a emergência. Pleasant Springbok 295, abrimos as portas para ver se conseguimos. Devemos ficar bem. Com apenas pequenos pedaços do avião para serem examinados, os investigadores estão perplexos. Eles não sabem o que provocou o fogo ou que papel ele teve na destruição do avião.
O óbvio a ser feito era tentar recuperar o gravador de voz da cabine, o gravador de registro de voo e tantos destroços quanto fosse possível para estabelecer o que de fato havia ocorrido. O problema é que Van Zyl nem ao menos sabe onde encontrar os destroços sob a água. Eles poderiam estar longe dos destroços flutuantes, ninguém sabe ao certo onde o avião caiu. Em busca de ajuda, ele se volta aos Estados Unidos. Uma empresa de salvamento americana é contratada para encontrar os destroços e as caixas pretas, mas o tempo está se esgotando. As caixas possuem dispositivos de localização chamados pingers, que funcionam com baterias e que acabarão deixando de funcionar. O que os levava a isso era o fato dos pingers nos gravadores de dados e de vozes estarem transmitindo e terem uma garantia de validade de apenas 30 dias. Se não conseguíssemos chegar lá em 30 dias, havia a possibilidade de não os localizarmos. Quando se consegue montar o equipamento adequado no Oceano Índico, restam apenas 7 dias para que as baterias nos pingers deixem de funcionar. Enquanto isso estão sendo realizados, os exames de sangue nos restos dos cadáveres encontrados dentre os destroços. Todos eles têm sinais de fuligem em suas traqueias. Chega-se à conclusão de que pelo menos 2 dos passageiros morreram devido à inalação de fumaça. Os investigadores estão diante de um fato perturbador. Mesmo enquanto a tripulação lutava para aterrissar seu avião, alguns dos passageiros já estavam mortos. Enquanto procuram pelas caixas pretas, os investigadores continuam a examinar os destroços flutuantes. Entre as centenas de itens recuperados, uma raquete de grafite parcialmente derretida oferece uma pista sobre o fogo. O grafite somente queima a temperaturas superiores a 600 graus Celsius. Agora, os investigadores sabem que o fogo no Heidelberg era extremamente quente. Essa descoberta pode explicar por que um extintor de incêndio totalmente carregado da parte da frente do avião é recuperado com outros destroços. Os investigadores percebem que há um pedaço de rede derretida do compartimento de carga do lado de fora do extintor. Eles concluem que o extintor é da cabine dos passageiros, sugerindo que durante o incêndio, um membro da tripulação pegara o extintor e o trouxera para o compartimento de carga. Um extintor de incêndio totalmente carregado e um avião que caiu devido a um incêndio mostram que, por algum motivo, ele não foi usado, pois o membro da tripulação não conseguiu chegar até a área devido ao calor. O fato de haver metal derretido no extintor é mais uma prova da intensidade do fogo. Antes desse acidente, nos 20 anos de história do Combi 747, ninguém havia morrido devido a incêndio ou fumaça. Quando soubemos sobre o incêndio no Heidelberg, aquela era a primeira vez que isso ocorria com um avião grande, aquilo foi notícia. E por ser algo tão novo, o que se pensava é que algo como aquilo não poderia acontecer. O que poderia ter provocado um incêndio de tal intensidade no Heidelberg? Teria sido um problema na fiação do avião ou a própria carga teria de alguma forma iniciado o incêndio? Inicialmente, claro, a investigação se concentrou no conteúdo da carga. O incêndio havia certamente começado no deck principal do compartimento de carga. Assim, o procedimento lógico era verificar a relação de carga que o avião carregava. Os investigadores descobrem que havia 6 estrados de carga a bordo do voo 295. Usando listas de carga mestre, a equipe de Van Zyl consegue determinar que 47 mil quilos de bagagem e carga estavam oficialmente a bordo. Os investigadores descobrem que antes da decolagem, um funcionário taiwanês da alfândega fizeram uma inspeção aleatória em parte da carga e não encontrara nada suspeito. Mais do que nunca, os investigadores precisam encontrar o restante do avião e localizar as caixas pretas do Heidelberg. Entretanto, 30 dias depois do acidente, a equipe de Van Zyl recebe notícias bastante ruins. Ainda não se detectou qualquer sinal das caixas pretas e ainda não se sabe ao certo onde exatamente está a maior parte dos destroços. Até agora, a busca já custou $1,5 milhão americanos e a equipe ainda não conseguiu localizar provas vitais.
O acidente do Heidelberg está rapidamente se transformando em um teste para a capacidade de Van Zyl e sua solução para o caso. A investigação chega a um impasse. Van Zyl não havia conseguido descobrir a causa do incêndio ou mesmo encontrar os destroços do avião. Se ele continuar procurando, isso irá custar mais milhões de dólares e as probabilidades de sucesso estão ficando cada vez mais remotas. Não era apenas um avião, mas um Boeing 747, o maior avião daquele tipo. E esse era um 747 da Empresa Nacional da África do Sul. Centenas de milhares de pessoas que voavam em um 747 todos os dias naquela época contavam com uma resposta satisfatória quanto ao avião ser seguro ou não, e se teria havido alguma falha estrutural ou de projeto. Por isso havia muito em jogo para nós. E muitíssimo em jogo para o Sr. Van Zyl, na posição de chefe das investigações da África do Sul. Nas profundezas, sob as ondas acinzentadas do Oceano Índico, os destroços do Heidelberg continuam ocultos. Agora um homem, Henny Van Zyl, deve decidir se gasta o dinheiro necessário para a recuperação dos destroços do avião. Mas quase 2 meses depois da queda do Heidelberg no Oceano Índico, ninguém nem mesmo sabe o local preciso dos destroços principais. Van Zyl resolve que precisa tentar recuperar o que puder. Sem os destroços, nunca saberemos a verdade. Eles gastaram em uma investigação o que gastamos em 6 meses conduzindo as nossas investigações nos Estados Unidos. Antes que os investigadores possam recuperar o Heidelberg, eles precisam encontrá-lo. Os destroços estão em algum lugar nas profundezas do oceano. 61 dias depois do acidente do Heidelberg, Van Zyl recebe de sua equipe notícias surpreendentes. Sofisticados equipamentos de sonar detectaram um objeto grande a 4.400 metros debaixo da água sobre um platô. Poderia ser o Heidelberg. E eles me mostraram um pedaço de papel com muitos pontos negros de vários tamanhos e disseram: esses são seus destroços. E o que perguntei a eles foi: como saber que são os destroços do 747? Talvez seja um submarino da Segunda Grande Guerra ou coisa assim. E a resposta foi simplesmente: Rennie, são eles, porque estamos dizendo que são. Mas ninguém nunca havia ido tão fundo para salvar o que quer que fosse, inclusive o Titanic. Van Zyl não tem escolha. Para descobrir se as imagens de radar são de fato dos destroços, ele precisa seguir para a parte mais cara da investigação, a Operação Resolução. Um submarino guiado por controle remoto chamado Gemini será enviado ao fundo do oceano para gravar em videotape o que encontrar. Se for o Heidelberg, o Gemini irá buscar itens-chave, incluindo as caixas pretas. O problema é que o mini submarino tem de ser ligado ao navio-mãe por meio de um cabo flexível de fibra óptica, com quase 7 quilômetros de comprimento. Cabo algum com esse comprimento já foi fabricado antes. Precisávamos de um cabo de mais de 6 quilômetros. Não existia tal cabo e por isso tivemos de ir a um fabricante de cabos para que o cabo assim fosse projetado e fabricado. Mas antes que o cabo de fibra óptica seja montado, Van Zyl inicia uma investigação separada relativa às capacidades do Heidelberg de enfrentar um incêndio. Ele descobriria que o próprio projeto do Combi poderia ter selado seu destino. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Os investigadores querem saber se o Combi fora projetado de forma adequada para proteger os passageiros do voo 295 da South African Airways no caso de incêndio. A fumaça não deveria ter penetrado na cabine. O líder da equipe americana da investigação, Barry Strauch, vai até a sede da Boeing em Seattle para descobrir como o Combi fora testado para conseguir certificação relativa à prevenção de incêndio. A equipe de Strauch fica sabendo que, para cumprir as normas federais, os testes contra incêndio da Boeing haviam sido conduzidos atendo-se fogo a um fardo de folhas de fumo. Quando um técnico entra no compartimento de carga para combater o fogo durante o teste, fumaça alguma penetra na cabine dos passageiros. A fumaça permanece localizada. O fogo é rapidamente extinto. Aquilo ocorreu em uma situação de teste que a Boeing fizera para que o avião fosse certificado. Mas, na realidade, como vimos nesse acidente, a coisa não ocorreu dessa forma, porque
Não se tinha um fogo controlado com ventiladores soprando a fumaça para o teto. Havia estrados de carga, um incêndio que teria crescido consideravelmente antes que houvesse fumaça, e havia embalagens plásticas que teriam fornecido combustível para o fogo. Além de todo o papel cartão e embalagens de material nos próprios estrados. O Kombi é projetado para impedir que a fumaça entre na cabine dos passageiros. O ar ali dentro é mantido a uma pressão ligeiramente mais elevada do que no compartimento de carga. Quando a porta entre os dois é aberta, o ar deve fluir para o compartimento de carga, mantendo os passageiros em segurança. Então, os investigadores fazem seu próprio teste. Eles ateiam fogo a um estrado repleto de carga, reproduzindo a situação no Heidelberg. O fogo é mais intenso e a temperatura é mais elevada. Os investigadores descobrem que esse fogo muito mais quente tem um impacto radical sobre o ar no compartimento de carga. Quando a porta do compartimento de carga é aberta, a fumaça agora flui para a cabine dos passageiros. E então os investigadores descobrem algo potencialmente mais letal. Enquanto a cabine dos passageiros era tomada pela fumaça, uma lista de verificação instruía a tripulação a ligar os ventiladores de recirculação na cabine. O objetivo desse item na lista de verificação é dissipar a fumaça na cabine dos passageiros, depois que o fogo tenha sido extinto. Interruptor adicional da ventilação desligado. Mas, nesse caso, ligar os ventiladores pode ter sido fatal. Os ventiladores puxam o ar da parte superior do teto e do compartimento de carga, antes de fazê-lo circular novamente para os passageiros. Os níveis de monóxido de carbono eram extremamente altos e fatalmente elevados. Na verdade, em um dos cadáveres, e temos de enfatizar que se tratava de um passageiro logo abaixo da área do ventilador de recirculação, o nível era o mais alto. Creio que estamos falando de algo em torno de 66%. Não é um nível com o qual se possa sobreviver. Ao seguir sua lista de verificação, a tripulação pode ter trazido gás tóxico para a cabine dos passageiros. E é bem possível que a maior parte dos passageiros tivesse se asfixiado antes do impacto. Nenhuma lista de verificação para um Kombi 747 havia previsto os problemas simultâneos do Heidelberg, um problema de incêndio no compartimento de carga e um problema de fumaça na cabine. A lista de verificação para a remoção de fumaça baseia-se no fato de que o fogo tenha sido extinto. Nesse caso, descer para 14 mil pés e abrir as portas da cabine teria sido a coisa correta a ser feita. Isso teria levado a fumaça para fora do avião e permitindo que as pessoas respirassem. Se o fogo não tivesse sido extinto, aquilo na verdade teria aumentado o fluxo de ar para o fogo, aumentando assim o suprimento de oxigênio para o fogo. Acreditamos que foi isso o que ocorreu nesse caso. O fogo não for extinto, na verdade, e as tentativas da tripulação de melhorar a situação podem ter, na verdade, piorado tudo. Os investigadores começam a perceber que combater um incêndio no compartimento de carga do Kombi é muito mais difícil do que se imaginava. Se havia fogo em um desses estrados de carga, é bem provável que já fosse tarde demais quando a tripulação foi alertada a respeito. E então a cabine foi tomada pela fumaça. Mas Van Zyl ainda não sabe o que provocou um incêndio tão violento, como o fogo havia começado e de que forma isso havia levado o avião a cair. As respostas continuam nas profundezas do oceano. São necessários meses para a fabricação do cabo de fibra ótica, longo o suficiente para que o Gemini chegue até o fundo do oceano e para a modificação do submarino para essa missão. Nós tivemos que tirar o ROV existente, projetado para 2 quilômetros, e modificá-lo para que chegasse a 6 quilômetros. A equipe de Roy Truman teve de deixar as paredes do submarino mais espessas a fim de suportar a enorme pressão que encontraria e modificar suas câmeras para tamanha profundidade. Em 23 de setembro de 1988, o Gemini começa sua jornada recorde. Estávamos hesitantes em dizer que tudo funcionaria, pois nem ao menos tínhamos tido tempo de fazer testes no mar com todo esse novo equipamento. O cabo permite que os técnicos na superfície manipulem o Gemini a 4.400 metros. Ele também envia sinais de vídeo daquela incrível profundidade. É a primeira vez que são registradas imagens do Oceano Índico a essa profundidade. Biólogos marinhos estão fascinados com a descoberta de espécies novas e singulares.
Algumas das coisas que nós vimos no fundo do mar eram bem impressionantes. E então, faltando um dia para completar um ano de seu desaparecimento, o Heidelberg é encontrado. De uma profundidade de 4.400 metros, o submarino envia imagens que somente poderiam ser dos destroços do voo 295 da South African Airways. Havia muita bagagem simplesmente espalhada por todo o leito do mar. Enormes estruturas, as asas, cauda, partes imensas da cabine, completamente separadas, e podia-se ver todas as armações e fiações, a parte hidráulica, quer dizer, era incrível ver tudo que havia em uma máquina espalhado por uma área de cerca de 8, 10 quilômetros quadrados. Era incrível. A dispendiosa aposta de Van Zyl está começando a dar resultados. Descer até os destroços do Heidelberg é um triunfo para ele e sua equipe. Mas simplesmente encontrar os destroços não é o bastante. Um ano depois do acidente, Van Zyl ainda espera o improvável, recuperar o gravador de voz da cabine do piloto. Um dos nossos principais objetivos com a operação era recuperar o gravador de voz da cabine. Queríamos realmente saber se a tripulação havia relatado ao comandante a existência de uma explosão ou o que estava ocorrendo na parte de trás. Centenas de horas de videotape são gravadas. É um trabalho exaustivo. Imagine estar em um campo de futebol com uma lanterna que ilumina apenas uns 30 centímetros quadrados do campo de futebol e você está ali procurando um brinco que um dos jogadores perdeu durante o jogo tarde da noite. É algo parecido com isso que se faz quando se está no leito do mar. E então um dia, às 9 da manhã, alguma coisa chama a atenção de um dos técnicos. Volte um segundo. Acho que vi alguma coisa. Finalmente a caixa preta é descoberta. Ali. É ela, bem ali. Veja só, encontramos. Encontramos! Aquele foi um momento de enorme gratificação em nossa busca. Achar aquilo que estávamos procurando. O Gemini leva 5 horas para trazer a caixa preta do fundo do mar. A mídia sul-africana transforma a descoberta em notícia de primeira página. Agora o ano é 1989 e o governo do apartheid ainda governa o país com punhos de aço. Van Zyl toma uma decisão incomum de levar a caixa preta lacrada para Washington e abri-la lá. Caso contrário, eu teria sido acusado de ter encoberto alguma coisa, ou omitido alguma coisa. E assim o pessoal da FAA, do NTSB, todos ouvimos essa fita ao mesmo tempo pela primeira vez. A tensão na sala é muito grande. O gravador de voz da cabine deveria ser uma gravação dos últimos 30 minutos de voo, quando a tripulação combatia o fogo. Mas a fita acaba se revelando uma grande frustração. Depois de um ano no fundo do oceano, é difícil entender alguma coisa. Foi o pior momento da minha vida, sentado ali na sala de playback, nas instalações do NTSB, vendo o tempo passar e a gravação não indicar absolutamente problema algum. Eu olhava para o relógio e após 25 minutos de gravação eu estava ficando cada vez mais ansioso. Durante 28 minutos, a gravação não revela nada em incomum. E então tudo muda. No minuto seguinte, claro, ouve-se o alarme disparar na fita. E tivemos cerca de 1 minuto de gravação relevante antes que a fita acabasse parando. Em geral, a caixa preta registra os momentos finais de um voo, mas não dessa vez. Em vez disso, os investigadores conseguem ouvir o início do acidente antes que a gravação parasse misteriosamente. Não é o que Van Zyl esperava, mas isso dá a ele um insight novo e crucial sobre o incêndio. Lista de verificação de incêndios.
14 segundos depois de soar o alarme de incêndio, os disjuntores do avião começam a estourar. O disjuntor também estourou. O quê? Vamos verificar o painel do disjuntor também. Sim. Os investigadores calculam que até 80 disjuntores ficaram inutilizados. A fiação para o gravador de voz da cabine é destruída apenas 81 segundos depois do alarme soar pela primeira vez. Van Zyl não consegue a prova-chave que ele esperava. Mas o fogo se revela mais violento do que se imaginava inicialmente. A gravação deixa muitas perguntas sem respostas. Mas realmente ajuda Van Zyl a chegar a uma opinião pessoal quanto ao porquê do avião ter caído. Muitas coisas estavam acontecendo na cabine e acreditamos que o fato dele se ver diante de 80 disjuntores estourando na cabine naquele momento pode ter tornado extremamente difícil controlar o avião. E então a possibilidade do avião até mesmo descer gradualmente em direção ao mar. Se era um voo controlável, eu tenho minhas dúvidas. Eu me coloquei na cabine dessa coisa e disse, eu teria ficado apavorado. Quer dizer, apenas imaginamos agora o que fazemos. Será que seguiram a lista corretamente? Nunca saberemos. Mas os investigadores ainda não sabem o que provocou um incêndio no Heidelberg. Agora o mistério só pode ser resolvido recuperando-se partes do avião acidentado. Nós percebemos que simplesmente tínhamos de continuar recuperando tantos destroços do fundo do mar quanto fosse possível. Van Zyl se concentra em determinadas partes vitais da área do compartimento de carga do Kombi. Elas são trazidas para um hangar e remontadas como um gigantesco quebra-cabeças. O plano dele é reconstruir a parte da área de carga onde é mais provável que o fogo tenha começado. Van Zyl descobre que o piso do compartimento de carga não foi atingido pelo fogo. Agora sabemos que o fogo nunca chegou mais baixo do que 1 metro do piso do compartimento de carga. Entretanto, as paredes e o teto da parte da frente do compartimento de carga revelam sérios danos causados pelo fogo. Van Zyl descobre algo importante. O início do fogo se deu no estrado do lado direito, na parte da frente do compartimento de carga. Portanto, nós tínhamos o fogo bem localizado em um estrado. No estrado da frente e à direita estavam basicamente computadores, protegidos com embalagens de poliestireno. Investigadores suspeitam que um incêndio no estrado entrou em contato com as embalagens de poliestireno, produzindo gases que se acumularam próximo ao teto. Quando os gases ficaram quentes o bastante, deram origem a um fogo súbito que se espalhou por todo o compartimento de carga. Quando a fumaça penetrou nas folhas de poliestireno, aquele fogo teria sido muito quente. Mas, mesmo se as embalagens de poliestireno tivessem ajudado a propagar o fogo, Van Zyl ainda não sabe por que o fogo teve início. Depois de milhões de dólares e mais de 1 ano e meio de trabalho, ele tem que terminar sua investigação. Eu teria me sentido muito melhor se estivéssemos em uma posição de fornecer informações mais concretas a serem consideradas pelo Conselho. Mas não era esse o caso, e nós jamais iríamos fabricá-las. Mas o interesse no acidente do Heidelberg não desaparece. Circulam rumores sombrios sobre uma possível causa do incêndio. Ele tinha como pano de fundo esse governo do apartheid bastante repressor. Naquela época em especial, creio que a primeira coisa que passou pela cabeça de muitos sul-africanos foi o que havia naquele avião. Teria havido alguma coisa naquele compartimento de carga que poderia ter provocado aquele terrível incêndio, porque aviões não pegam fogo assim em pleno ar e caem. Então, um químico do governo sul-africano faz uma descoberta surpreendente, que leva a uma teoria nova e controversa. Uma partícula microscópica de ferro na rede de nylon ao lado do estrado apresenta uma característica singular. Os padrões de fluxo de ar no ferro sugerem que ele viajou a uma velocidade bastante alta enquanto estava derretido. A descoberta poderia significar que o fogo no Heidelberg não teria sido um fogo súbito causado pelo material das embalagens. Era um tipo diferente de fogo. Era um fogo que tinha o seu próprio oxigênio. Tente imaginar algo como um fogo de artifício que tem combustível e seu próprio oxigênio. Foi um tipo de material semelhante a isso que acreditamos tenha sido a causa do incêndio. Voltaremos a seguir com Desastres.
Um analista britânico de explosões e incêndio examina o revestimento externo do avião acima do estrado e traz uma outra evidência para sustentar a nova teoria. O revestimento do lado de fora do avião chegou a temperaturas de 300 graus centígrados. É preciso lembrar que é muito difícil fazer o fogo passar através do revestimento do avião em voo devido ao tremendo resfriamento do ar do lado de fora. O Dr. David Klatzow é um dentre inúmeros especialistas que questionam o que teria provocado o incêndio. Que teria envolvido substâncias que normalmente não são levadas a bordo de um avião, principalmente um avião de passageiros. Ou seja, não poderia ser uma embalagem normal, madeira, papel, cartão, plástico, fogo. Não se carrega esse tipo de coisa que leva seu próprio oxigênio, que pode provocar um incêndio acelerado. Por uma série de razões, uma das razões é que são materiais em geral instáveis. A segunda é que métodos normais para extinção de incêndio não conseguem debelá-lo nesse caso. O que poderia provocar tal incêndio? As únicas mercadorias perigosas relacionadas na lista de carga são baterias de computador. Há quem acredite que o Heidelberg deveria estar levando carga que não estava relacionada. Na época, a África do Sul estava sob um embargo internacional de armas. O país também travava uma guerra com Angola. A África do Sul não tinha condições de fazer tudo sozinha e havia ocasiões em que tinha de comprar de outros países. A SAA era vista como uma transportadora de carga alternativa que podia, de certa forma, através de sua empresa aérea comercial, também trazer bens para o governo da África do Sul secretamente, sob proteção e sem problemas. Não era fácil assim usar uma empresa aérea quase militar e voar para diferentes países trazendo contrabando militar. Deve-se lembrar que trabalhávamos sob embargo de armas na época. A imprensa faz aumentar as suspeitas de que o governo estava usando jatos de passageiros para importar armas secretamente. Arms Corps é a empresa responsável pelo fornecimento de munição às forças sul-africanas. Na época, havia uma necessidade de se produzir um sistema de foguetes melhor, um sistema de foguetes mais eficaz para lidar com a ameaça aérea em Angola. E os sistemas de balística de foguetes usados para aqueles propósitos tinham como principal propulsor o perclorato de amônia. E é isso que eu acredito que estivesse sendo transportado a bordo do Heidelberg. Mas esse não é o tipo de substância que se quer a bordo de uma aeronave quando se está voando nesse avião, porque ele é instável. É suscetível à autoignição por qualquer tipo de vibração e movimento brusco. A investigação oficial sobre o acidente não chega à conclusão de que o Heidelberg estivesse carregando armas ilegais, mas os boatos não param. E mais de 10 anos após o acidente, as teorias sombrias forçam um governo sul-africano bastante diferente a fazer uma nova investigação. O acidente do Heidelberg revelou que o Combi 747 era vulnerável no caso de fogo a bordo. A South African Airways imediatamente para de usar o Combi 747. Funcionários americanos se dão conta disso. E a FAA tomou providências e elaborou algumas novas normas. Mas o peso e tudo mais que teria que ser acrescentado tornou o avião economicamente inviável. E por isso, basicamente, depois do acidente do Heidelberg, os Combi 747 não foram mais utilizados. Há homenagens e memoriais para 159 vítimas, mas as famílias não conseguem facilmente deixar isso para trás. Eu precisava de uma resposta para eu ter ficado órfão aos 14 anos de idade. Eu sinto que, como eu já disse, há boatos, mas há muitas evidências que realmente apontam para o fato de que alguma coisa estranha estava naquele avião e que o voo levava a alguma coisa ilícita. 10 anos depois do acidente do Heidelberg, o novo governo sul-africano cria uma comissão para reexaminar o acidente.
O objetivo da Comissão da Verdade era basicamente revelar a verdade sobre as atrocidades do apartheid. E uma das áreas a serem verificadas pela comissão era o papel da SAA em sanções durante os anos 80 e se o Helderberg teria sido um acidente anormal ou não. Em 1998, a Comissão da Verdade e da Reconciliação chega a uma conclusão controversa. Nada relacionado na lista de carga poderia ter provocado o acidente. E a Comissão da Verdade sugeria haver alguma coisa incomum sobre o que havia acontecido ao Helderberg. A Comissão da Verdade e da Reconciliação expunha as improbabilidades da versão do governo quanto ao ocorrido. Se nada na lista de carga causar o acidente, o que o teria causado? E como estaria a bordo? Infelizmente, a verdade é que, a menos que alguém apareça hoje e diga sim, eu fiz isso, ou sim, nós fomos os responsáveis por isso, e você possa provar que eles não estão envolvidos em uma farsa, talvez só desta forma possamos realmente saber o que foi que aconteceu e também o que foi que provocou o fogo. Em seu relatório final, a comissão sugere que o escritório do Procurador-Geral continue a investigação do acidente. Mas, surpreendentemente, isso nunca aconteceu. O governo não fez isso. E é claro que temos que nos perguntar por quê. E creio que a resposta seja a que muitas pessoas acreditam ser, que simplesmente seria dispendioso demais. Eles não querem abrir o caso porque seria desastroso financeiramente para a empresa aérea. Henry Van Zyl dedicou anos de sua vida para a solução do mistério do Helderberg. Sua incapacidade de provar definitivamente a causa do incêndio não o impede de ver os benefícios de sua investigação. Creio que nós, como equipe, fizemos o melhor que pudemos sob condições e circunstâncias extremamente desafiadoras. O que fizemos nunca fora feito antes. Foi um trabalho pioneiro. A frustração é não termos conseguido estabelecer a origem do fogo. E talvez nunca possamos fazer isso. Creio que as pessoas que sabem exatamente o que aconteceu com aquele avião ainda estão aí. Sei que o que se pensava naquela época era: nosso país ainda está em guerra. E eles estavam cumprindo o seu dever para com o país. Mas acho apenas que eles deveriam ter compaixão pelas famílias e tornar públicas aquelas informações. Versão brasileira Centauro. Para tornar menos espesso uma nuvem de fumaça que poderia matar os passageiros antes que o avião em dificuldades possa aterrissar. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Nível 140. O comandante inicia sua descida de emergência para 4.500 metros, para que as portas possam ser abertas. A 4.500 metros, os passageiros podem respirar o ar do lado de fora. A essa altitude, a diferença de pressão entre o ar do lado de dentro e de fora da cabine é suficiente para forçar o ar da cabine para fora rapidamente, mas não de forma perigosa. Agora, o comandante precisa reduzir drasticamente sua velocidade aerodinâmica para 370 km por hora, 200 nós. Se for mais rápido, a tripulação não conseguirá abrir as portas. Aqui é o comandante Yates falando. Estamos abrindo 2 portas de entrada para que a fumaça da cabine possa sair. Não entrem em pânico. Vocês se sentirão confortáveis quando concluirmos esse procedimento. Basta começar a abrir a porta e isso já provoca uma quantidade tremenda de fluxo de ar. Pleasant Springbok 295. Abrimos as portas para ver se conseguimos. Devemos ficar bem. Olha ali! Fecha a maldita porta. Joe, interruptor para cima, rápido, e feche o buraco do seu lado. A fumaça está agora aumentando na cabine do piloto, mas não há porta que dê para fora para ser aberta. A temperatura é de 22,22 e o QNH é de 101, 8 hectopascals, 1018 câmbio.
O controlador de tráfego aéreo se concentra agora em dar ao comandante as informações que ele precisa para uma aterrissagem de emergência. Entendido. 1018. Afirmativo, e as 2 pistas estão disponíveis se desejar. E 259, solicito intenção do piloto. Gostaríamos de utilizar a 13. Confirmando, pista 13. Charlie. Afirmativo, liberado diretamente para Foxtrot. Relate aproximação 50. Ok. O comandante Ace tem uma esperança. Ele precisa conseguir chegar às Ilhas Maurício a 265 quilômetros de distância. O Helderberg continua sua viagem desesperada. (295, Plaisance). Entretanto, às 4h08 da manhã, uma chamada do controlador de tráfego aéreo não é respondida. Springbok 295, Plaisance. Springbok 295, Plaisance. Sem resposta do voo 295 durante 36 minutos, o controle de tráfego aéreo das Maurício declara formalmente uma emergência. Um alerta é emitido para equipes de busca e resgate. Vários aviões decolam das Maurício e buscam nas escuras águas pelo avião desaparecido, sem nada encontrar. Na tarde do dia seguinte, um avião de resgate avista os primeiros sinais de destroços de avião sobre a água. René Van Zyl, diretor do Conselho de Segurança da Aviação da África do Sul, é designado para o caso do Helderberg. Normalmente, um investigador irá lidar com um grande acidente cerca de uma vez em 20 anos em sua carreira. Por isso, era um grande chamado de alerta e um desafio para nós começar essa investigação naquela manhã. 8 cadáveres são encontrados na água, todos tendo sofrido trauma intenso. Foi por volta das 2 horas que fomos avisados sobre os destroços e uma mancha de óleo que haviam sido localizados. E foi então que o avião foi considerado perdido. A África do Sul logo torna-se obcecada acerca do que teria provocado o acidente. Nos primeiros dias, há muito pouco o que examinar, somente pequenas partes do avião que flutuam na superfície da água. Entre aqueles destroços, a equipe de René Van Zyl descobre 3 relógios de pulso. Os relógios fornecem a eles uma provável hora para o impacto. Esses relógios de pulso eram, na verdade, parte da bagagem. E, quando examinados, pudemos descobrir que um deles havia parado e os outros 2 ainda estavam funcionando. Os 2 que estavam funcionando marcavam a hora exata taiwanesa. O que estava parado nos dava a indicação exata do que poderíamos estabelecer como o momento do impacto do avião. O momento do impacto é somente 3 minutos após a última comunicação com o avião. O desaparecimento do Helderberg foi súbito e dramático. Para a imprensa e a opinião pública, isso reforça a ideia de que alguma coisa sinistra teria provocado a queda do avião. Nos anos que antecederam o acidente, escritórios da South African Airways em todo o mundo haviam sido alvo de protestos. A South African Airways, naquele momento em especial, era um órgão governamental. Era de propriedade do governo. Ela era a empresa aérea nacional, mas também bastante considerada como sendo uma parte do governo da África do Sul. Por isso, um outro aspecto desse acidente aéreo e uma outra teoria era de que poderia ter havido uma bomba no compartimento de carga, que na verdade éramos um alvo. A África do Sul, ou esse avião da SAA, era um alvo de terroristas que almejavam o pior para esse país. Especialistas examinam os pequenos pedaços dos destroços que têm à disposição, buscando por sinais de uma explosão, cavidades provocadas pelo impacto, buracos na superfície ou buracos causados por respingos. Buracos por respingos são provocados por fragmentos quentes e brancos de um dispositivo altamente explosivo, atingindo e derretendo as leves ligas da estrutura do avião. Mas os especialistas não encontram quaisquer sinais de uma explosão. E quando as gravações do controle de tráfego aéreo são examinadas, Van Zyl ouve que a tripulação parecia estar lidando com a emergência. Pleasant Springbok 295. Abrimos as portas para ver se conseguimos. Devemos ficar bem.
Com apenas pequenos pedaços do avião para serem examinados, os investigadores estão perplexos. Eles não sabem o que provocou o fogo ou que papel ele teve na destruição do avião. O óbvio a ser feito era tentar recuperar o gravador de voz da cabine, o gravador de registro de voo e tantos destroços quanto fosse possível para estabelecer o que de fato havia ocorrido. O problema é que Van Zyl nem ao menos sabe onde encontrar os destroços sob a água. Eles poderiam estar longe dos destroços flutuantes, ninguém sabe ao certo onde o avião caiu. Em busca de ajuda, ele se volta aos Estados Unidos. Uma empresa de salvamento americana é contratada para encontrar os destroços e as caixas pretas, mas o tempo está se esgotando. As caixas possuem dispositivos de localização chamados pingers, que funcionam com baterias e que acabarão deixando de funcionar. O que os levava a isso era o fato dos pingers nos gravadores de dados e de vozes estarem transmitindo e terem uma garantia de validade de apenas 30 dias. Se não conseguíssemos chegar lá em 30 dias, havia a possibilidade de não os localizarmos. Quando se consegue montar o equipamento adequado no Oceano Índico, restam apenas 7 combater o fogo durante o teste. Fumaça alguma penetra na cabine dos passageiros. A fumaça permanece localizada. O fogo é rapidamente extinto. Aquilo ocorreu em uma situação de teste que a Boeing fizera para que o avião fosse certificado. Mas, na realidade, como vimos nesse acidente, a coisa não ocorreu dessa forma, porque não se tinha um fogo controlado com ventiladores soprando a fumaça para o teto. Havia estrados de carga, um incêndio que teria crescido consideravelmente antes que houvesse fumaça, e havia embalagens plásticas que teriam fornecido combustível para o fogo, além de todo o papel cartão e embalagens de material nos próprios estrados. O Kombi é projetado para impedir que a fumaça entre na cabine dos passageiros. O ar ali dentro é mantido a uma pressão ligeiramente mais elevada do que no compartimento de carga. Quando a porta entre os dois é aberta, o ar deve fluir para o compartimento de carga, mantendo os passageiros em segurança. Então, os investigadores fazem seu próprio teste. Eles ateiam fogo a um estrado repleto de carga, reproduzindo a situação no Heidelberg. O fogo é mais intenso e a temperatura é mais elevada. Os investigadores descobrem que esse fogo muito mais quente tem um impacto radical sobre o ar no compartimento de carga. Quando a porta do compartimento de carga é aberta, a fumaça agora flui para a cabine dos passageiros. E então os investigadores descobrem algo potencialmente mais letal. Enquanto a cabine dos passageiros era tomada pela fumaça, uma lista de verificação instruía a tripulação a ligar os ventiladores de recirculação na cabine. O objetivo desse item na lista de verificação é dissipar a fumaça na cabine dos passageiros, depois que o fogo tenha sido extinto. Interruptor adicional da ventilação desligado. Mas, nesse caso, ligar os ventiladores pode ter sido fatal. Os ventiladores puxam o ar da parte superior do teto e do compartimento de carga, antes de fazê-lo circular novamente para os passageiros. Os níveis de monóxido de carbono eram extremamente altos e fatalmente elevados. Na verdade, em um dos cadáveres, e temos de enfatizar que se tratava de um passageiro logo abaixo da área do ventilador de recirculação, o nível era o mais alto. Creio que estamos falando de algo em torno de 66%. Não é um nível com o qual se possa sobreviver. Ao seguir sua lista de verificação, a tripulação pode ter trazido gás tóxico para a cabine dos passageiros. E é bem possível que a maior parte dos passageiros tivesse se asfixiado antes do impacto. Nenhuma lista de verificação para um Kombi 747 havia previsto os problemas simultâneos do Heidelberg, um problema de incêndio no compartimento de carga e um problema de fumaça na cabine. A lista de verificação para a remoção de fumaça baseia-se no fato de que o fogo tenha sido extinto. Nesse caso, descer para 14 mil pés e abrir as portas da cabine teria sido a coisa correta a ser feita. Isso teria levado a fumaça para fora do avião e permitindo que as pessoas respirassem. Se o fogo não tivesse sido extinto, aquilo na verdade teria aumentado o fluxo de ar para o fogo, aumentando assim o suprimento de oxigênio para o fogo. Acreditamos que foi isso o que ocorreu nesse caso. O fogo não for extinto, na verdade, as tentativas da tripulação de melhorar a situação podem ter, na verdade, piorado tudo.
Os investigadores começam a perceber que combater um incêndio no compartimento de carga do Kombi é muito mais difícil do que se imaginava. Se havia fogo em um desses estrados de carga, é bem provável que já fosse tarde demais quando a tripulação foi alertada a respeito. E então a cabine foi tomada pela fumaça. Mas Van Zyl ainda não sabe o que provocou um incêndio tão violento, como o fogo havia começado e de que forma isso havia levado o avião a cair. As respostas continuam nas profundezas do oceano. São necessários meses para a fabricação do cabo de fibra óptica, longo o suficiente para que o Gemini chegue até o fundo do oceano e para a modificação do submarino para essa missão. Nós tivemos que tirar o ROV existente, projetado para 2 quilômetros, e modificá-lo para que chegasse a 6 quilômetros. A equipe de Roy Truman teve de deixar as paredes do submarino mais espessas a fim de suportar a enorme pressão que encontraria e modificar suas câmeras para tamanha profundidade. Em 23 de setembro de 1988, o Gemini começa sua jornada recorde. Estávamos hesitantes em dizer que tudo funcionaria, pois nem ao menos tínhamos tido tempo de fazer testes no mar com todo esse novo equipamento. O cabo permite que os técnicos na superfície manipulem o Gemini a 4.400 metros. Ele também envia sinais de vídeo daquela incrível profundidade. É a primeira vez que são registradas imagens do Oceano Índico a essa profundidade. Biólogos marinhos estão fascinados com a descoberta de espécies novas e singulares. Algumas das coisas que nós vimos no fundo do mar eram bem impressionantes. E então, faltando um dia para completar um ano de seu desaparecimento, o Heidelberg é encontrado. De uma profundidade de 4.400 metros, o submarino envia imagens que somente poderiam ser dos destroços do voo 295 da South African Airways. Havia muita bagagem simplesmente espalhada por todo o leito do mar. Enormes estruturas, as asas, cauda, partes imensas da cabine, completamente separadas, e podia-se ver todas as armações e fiações, a parte hidráulica, quer dizer, era incrível ver tudo que havia em uma máquina espalhado por uma área de cerca de 8, 10 quilômetros quadrados. Era incrível. A dispendiosa aposta de Van Zyl está começando a dar resultados. Descer até os destroços do Heidelberg é um triunfo para ele e sua equipe. Mas simplesmente encontrar os destroços não é o bastante. Um ano depois do acidente, Van Zyl ainda espera o improvável, recuperar o gravador de voz da cabine do piloto. Um dos nossos principais objetivos com a operação era recuperar o gravador de voz da cabine. Queríamos realmente saber se a tripulação havia relatado ao comandante a existência de uma explosão ou o que estava ocorrendo na parte de trás. Centenas de horas de videotape são gravadas. É um trabalho exaustivo. Imagine estar em um campo de futebol com uma lanterna que ilumina apenas uns 30 centímetros quadrados do campo de futebol e você está ali procurando um brinco que um dos jogadores perdeu durante o jogo tarde da noite. É algo parecido com isso que se faz quando se está no leito do mar. E então um dia, às 9 da manhã, alguma coisa chama a atenção de um dos técnicos. Volte um segundo. Acho que vi alguma coisa. Finalmente a caixa preta é descoberta. Ali. É ela, bem ali. Veja só, encontramos. Encontramos! Aquele foi um momento de enorme gratificação em nossa busca, achar aquilo que estávamos procurando. O Gemini leva 5 horas para trazer a caixa preta do fundo do mar. E dias para que as baterias nos pingers deixem de funcionar. Enquanto isso estão sendo realizados, os exames de sangue nos restos dos cadáveres encontrados dentre os destroços. Todos eles têm sinais de fuligem em suas traqueias. Chega-se à conclusão de que pelo menos 2 dos passageiros morreram devido à inalação de fumaça. Os investigadores estão diante de um fato perturbador.
Mesmo enquanto a tripulação lutava para aterrissar seu avião, alguns dos passageiros já estavam mortos. Enquanto procuram pelas caixas pretas, os investigadores continuam a examinar os destroços flutuantes. Entre as centenas de itens recuperados, uma raquete de grafite parcialmente derretida oferece uma pista sobre o fogo. O grafite somente queima a temperaturas superiores a 600 graus Celsius. Agora, os investigadores sabem que o fogo no Heidelberg era extremamente quente. Essa descoberta pode explicar por que um extintor de incêndio totalmente carregado da parte da frente do avião é recuperado com outros destroços. Os investigadores percebem que há um pedaço de rede derretida do compartimento de carga do lado de fora do extintor. Eles concluem que o extintor é da cabine dos passageiros, sugerindo que durante o incêndio, um membro da tripulação pegara o extintor e o trouxera para o compartimento de carga. Um extintor de incêndio totalmente carregado e um avião que caiu devido a um incêndio mostram que, por algum motivo, ele não foi usado, pois o membro da tripulação não conseguiu chegar até a área devido ao calor. O fato de haver metal derretido no extintor é mais uma prova da intensidade do fogo. Antes desse acidente, nos 20 anos de história do Combi 747, ninguém havia morrido devido a incêndio ou fumaça. Quando soubemos sobre o incêndio no Heidelberg, aquela era a primeira vez que isso ocorria com um avião grande, aquilo foi notícia. E por ser algo tão novo, o que se pensava é que algo como aquilo não poderia acontecer. O que poderia ter provocado um incêndio de tal intensidade no Heidelberg? Teria sido um problema na fiação do avião ou a própria carga teria de alguma forma iniciado o incêndio? Inicialmente, claro, a investigação se concentrou no conteúdo da carga. O incêndio havia certamente começado no deck principal do compartimento de carga. Assim, o procedimento lógico era verificar a relação de carga que o avião carregava. Os investigadores descobrem que havia 6 estrados de carga a bordo do voo 295. Usando listas de carga mestre, a equipe de Van Zyl consegue determinar que 47 mil quilos de bagagem e carga estavam oficialmente a bordo. Os investigadores descobrem que antes da decolagem, um funcionário taiwanês da alfândega fizeram uma inspeção aleatória em parte da carga e não encontrara nada suspeito. Mais do que nunca, os investigadores precisam encontrar o restante do avião e localizar as caixas pretas do Heidelberg. Entretanto, 30 dias depois do acidente, a equipe de Van Zyl recebe notícias bastante ruins. Ainda não se detectou qualquer sinal das caixas pretas e ainda não se sabe ao certo onde exatamente está a maior parte dos destroços. Até agora, a busca já custou $1,5 milhão americanos e a equipe ainda não conseguiu localizar provas vitais. O acidente do Heidelberg está rapidamente se transformando em um teste para a capacidade de Van Zyl e sua solução para o caso. A investigação chega a um impasse. Van Zyl não havia conseguido descobrir a causa do incêndio ou mesmo encontrar os destroços do avião. Se ele continuar procurando, isso irá custar mais milhões de dólares e as probabilidades de sucesso estão ficando cada vez mais remotas. Não era apenas um avião, mas um Boeing 747, o maior avião daquele tipo. E esse era um 747 da Empresa Nacional da África do Sul. Centenas de milhares de pessoas que voavam em um 747 todos os dias naquela época contavam com uma resposta satisfatória quanto ao avião ser seguro ou não, e se teria havido alguma falha estrutural ou de projeto. Por isso havia muito em jogo para nós. E muitíssimo em jogo para o Sr. Van Zyl, na posição de chefe das investigações da África do Sul. Nas profundezas, sob as ondas acinzentadas do Oceano Índico, os destroços do Heidelberg continuam ocultos. Agora um homem, Henny Van Zyl, deve decidir se gasta o dinheiro necessário para a recuperação dos destroços do avião. Mas quase 2 meses depois da queda do Heidelberg no Oceano Índico, ninguém nem mesmo sabe o local preciso dos destroços principais. Van Zyl resolve que precisa tentar recuperar o que puder. Sem os destroços, nunca saberemos a verdade. Eles gastaram em uma investigação o que gastamos em 6 meses conduzindo as nossas investigações nos Estados Unidos.
Antes que os investigadores possam recuperar o Heidelberg, eles precisam encontrá-lo. Os destroços estão em algum lugar nas profundezas do oceano. 61 dias depois do acidente do Heidelberg, Van Zyl recebe de sua equipe notícias surpreendentes. Sofisticados equipamentos de sonar detectaram um objeto grande a 4.400 metros debaixo da água sobre um platô. Poderia ser o Heidelberg. E eles me mostraram um pedaço de papel com muitos pontos negros de vários tamanhos e disseram: esses são seus destroços. E o que perguntei a eles foi: como saber que são os destroços do 747? Talvez seja um submarino da Segunda Grande Guerra ou coisa assim. E a resposta foi simplesmente: Rennie, são eles, porque estamos dizendo que são. Mas ninguém nunca havia ido tão fundo para salvar o que quer que fosse, inclusive o Titanic. Van Zyl não tem escolha. Para descobrir se as imagens de radar são de fato dos destroços, ele precisa seguir para a parte mais cara da investigação: a Operação Resolução. Um submarino guiado por controle remoto chamado Gemini será enviado ao fundo do oceano para gravar em videotape o que encontrar. Se for o Heidelberg, o Gemini irá buscar itens-chave, incluindo as caixas pretas. O problema é que o mini submarino tem de ser ligado ao navio-mãe por meio de um cabo flexível de fibra óptica, com quase 7 quilômetros de comprimento. Cabo algum com esse comprimento já foi fabricado antes. Precisávamos de um cabo de mais de 6 quilômetros. Não existia tal cabo e por isso tivemos de ir a um fabricante de cabos para que o cabo assim fosse projetado e fabricado. Mas antes que o cabo de fibra óptica seja montado, Van Zyl inicia uma investigação separada relativa às capacidades do Heidelberg de enfrentar um incêndio. Ele descobriria que o próprio projeto do Combi poderia ter selado seu destino. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Os investigadores querem saber se o Combi fora projetado de forma adequada para proteger os passageiros do voo 295 da South African Airways no caso de incêndio. A fumaça não deveria ter penetrado na cabine. O líder da equipe americana da investigação, Barry Strout, vai até a sede da Boeing em Seattle para descobrir como o Combi fora testado para conseguir certificação relativa à prevenção de incêndio. A equipe de Strout fica sabendo que, para cumprir as normas federais, os testes contra incêndio da Boeing haviam sido conduzidos atendo-se fogo a um fardo de folhas de fumo. Quando um técnico entra no compartimento de carga para um 747 voando rumo à África do Sul fica cheio de fumaça. Há um incêndio no compartimento de carga, mas o avião não pode aterrissar. Ele está muito distante sobre o Oceano Índico. Acho que o primeiro pensamento para muitos sul-africanos era o que havia naquele avião. Os passageiros estão se sufocando devido à fumaça tóxica. Solicitando uma emergência total, por favor. Afirmativo. Charlie. Há apenas uma maneira de se livrar da fumaça. A tripulação precisa tentar uma manobra raramente usada e arriscada. Abram as portas. Abrir as portas durante o voo. Springbok 295, Plaisance. É uma corrida contra o tempo enquanto o avião é tomado pelo fogo. Ele precisa alcançar terra para evitar que caia no mar. Springbok 295, Plaisance. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais, relatos de testemunhas e depoimentos de especialistas. Avião em chamas. Em 27 de novembro de 1987, um 747 da South African Airways voa de Taiwan de volta à África do Sul. Tudo em ordem? Tudo, comandante. Pronto para assumir? Sim, obrigado. Depois de 9 horas de voo sobre o Oceano Índico, a tripulação principal volta a seus assentos, deixando que a tripulação de apoio descanse. A tripulação se prepara para uma parada programada nas Ilhas Maurício. Valerie Lothring aproveitava sua primeira viagem ao exterior, acompanhando seu marido Corey, que viajava a negócios.
Meu pai estava em uma viagem a negócios e minha mãe havia ido com ele de férias. Na verdade, meu pai havia ido para o Oriente para obter tecnologia de telefonia celular, que estava apenas começando a aparecer na África do Sul na época. O avião é um 747 modificado, conhecido como Kombi, abreviatura de combinação. Um avião de passageiros e de carga em um só. Ele foi projetado para acomodar quantidades flexíveis de passageiros e carga. O Kombi tem um grande compartimento de carga abaixo, como um 747 comum. O Kombi tem também um grande compartimento de carga logo atrás da última fileira dos assentos da classe econômica. A cabine do piloto está a um nível acima da cabine de passageiros. Não era possível carregar de 6 a 12 estrados para carga no deck principal, ajustando o anteparo para o número de passageiros que se quisesse levar. E isso acabou sendo uma ferramenta muito útil e importante. O voo 295 está levando 159 pessoas, assim como 6 grandes estrados de carga. Conhecido como Heidelberg, o Kombi 747 é uma parte crucial da frota da South African Airways. Ele é especialmente útil para viagens longas. Durante a época do Apartheid, um avião como o Kombi ajudava a South African Airways, uma vez que eles tinham que voar sobre a parte protuberante da África sobre o Atlântico. Para protestar contra o regime racista branco da África do Sul, a grande maioria de estados africanos negros se recusa a permitir que a South African Airlines sobrevoe seu espaço aéreo, levando-os a percorrer rotas mais longas. Havia sanções pesadas contra a África do Sul em frentes políticas, econômicas e culturais. A África do Sul não era bem-vinda em nenhum lugar com credibilidade no mundo. No voo 295, menos de 1 hora antes de sua parada nas Maurício, o alarme de fumaça quebra o silêncio na cabine. Ele vem do compartimento de carga no deck principal, logo atrás dos passageiros. Quando a tripulação chega até lá, o fogo está se propagando. A situação está péssima. Leva outro cilindro até lá? Sim, rápido. Lista de verificação de incêndios. Em emergência com incêndio, a tripulação segue uma lista de verificação padrão para extinguir o fogo. O disjuntor também estourou. O quê? Vamos verificar o painel do disjuntor também. O fogo está atingindo a fiação do avião, provocando curto-circuito. Venham o mais para frente possível. Mas há um problema mais imediato. Os passageiros estão tendo dificuldade em respirar. Interruptores de válvula de isolamento de duto aberta. Conjunto de interruptores das válvulas, todos abertos. Interruptores de ventilação de recirculação, desligados. A lista de verificação de incêndio orienta o piloto para que aterrisse no aeroporto mais próximo. Entretanto, o mais próximo é nas Ilhas Maurício, ainda a mais de 300 quilômetros de distância. Não há muito que o comandante Ace possa fazer. Ele pede ao membro da tripulação que ajude no combate ao fogo no compartimento de carga. Traga outro cilindro. O comandante Ace começa uma descida de emergência. Ele contacta o aeroporto nas Ilhas Maurício, que está em bons termos com a África do Sul. Pouco antes das 4 da manhã, o controle de tráfego aéreo das Maurício recebe o chamado. Maurício, Springbok 295. Springbok 295, Maurício, bom dia, prossiga. Bom dia. Temos um problema com fumaça. Estamos fazendo uma descida de emergência para o nível 150-140. Confirme sua decisão de descer ao nível 140. Sim, já começamos devido a um problema com fumaça no avião. Você solicita emergência total, por favor? Afirmativo. Charlie. O comandante Ace parece calmo, mas ele precisa descobrir como se livrar da fumaça em seu avião. Seja lá o que esteja queimando no compartimento de carga, está produzindo fumaça espessa e nociva, que toma conta da cabine e poderia ser fatal para os passageiros. Qual sua posição precisa, por favor? Pode repetir? Qual sua posição? O comandante Ace está perdendo energia em muitos de seus instrumentos. Perdemos muitos equipamentos elétricos. Não temos nada na aeronave agora. Ele não tem certeza de onde está.
O aeroporto se prepara para uma aterrissagem de emergência, enquanto a tripulação do Heidelberg segue as instruções de uma outra lista de verificação para se livrar da fumaça. Interruptor adicional da ventilação desligado. Interruptores da ventilação de recirculação ligados. Situação da fumaça? Espere, vou verificar lá embaixo. A tripulação recebe mais notícias ruins da cabine. A fumaça está ficando mais espessa. Está pior. Não conseguimos respirar aqui embaixo. Com o avião chegando a uma altitude de 4.500 metros, a lista de verificação aconselha o comandante a executar uma manobra de emergência que poucos pilotos já executaram. Precisamos abrir as portas. Repito, abrir as portas. Abrir as portas do avião em pleno ar é a única esperança. A mídia sul-africana transforma a descoberta em notícia de primeira página. Agora o ano é 1989 e o governo do apartheid ainda governa o país com punhos de aço. Vanzeio toma uma decisão incomum de levar a caixa preta lacrada para Washington e abri-la lá. Caso contrário, eu teria sido acusado de ter encoberto alguma coisa ou omitido alguma coisa. E assim o pessoal da FAA, do NTSB, todos ouvimos essa fita ao mesmo tempo pela primeira vez. A tensão na sala é muito grande. O gravador de voz da cabine deveria ser uma gravação dos últimos 30 minutos de voo, quando a tripulação combatia o fogo. Mas a fita acaba se revelando uma grande frustração. Depois de um ano no fundo do oceano, é difícil entender alguma coisa. Foi o pior momento da minha vida, sentado ali na sala de playback, nas instalações do NTSB, vendo o tempo passar e a gravação não indicar absolutamente problema algum. Eu olhava para o relógio e após 25 minutos de gravação eu estava ficando cada vez mais ansioso. Durante 28 minutos, a gravação não revela nada em incomum. E então tudo muda. No minuto seguinte, claro, ouve-se o alarme disparar na fita. E tivemos cerca de 1 minuto de gravação relevante antes que a fita acabasse parando. Em geral, a caixa preta registra os momentos finais de um voo, mas não dessa vez. Em vez disso, os investigadores conseguem ouvir o início do acidente antes que a gravação parasse misteriosamente. Não é o que Vanzeio esperava, mas isso dá a ele um insight novo e crucial sobre o incêndio. Lista de verificação de incêndios. 14 segundos depois de soar o alarme de incêndio, os disjuntores do avião começam a estourar. O disjuntor também estourou. O quê? Vamos verificar o painel do disjuntor também. Sim. Os investigadores calculam que até 80 disjuntores ficaram inutilizados. A fiação para o gravador de voz da cabine é destruída apenas 81 segundos depois do alarme soar pela primeira vez. Vanzeio não consegue a prova-chave que ele esperava. Mas o fogo se revela mais violento do que se imaginava inicialmente. A gravação deixa muitas perguntas sem respostas. Mas realmente ajuda Vanzeio a chegar a uma opinião pessoal quanto ao porquê do avião ter caído. Muitas coisas estavam acontecendo na cabine e acreditamos que o fato dele se ver diante de 80 disjuntores estourando na cabine naquele momento pode ter tornado extremamente difícil controlar o avião. E então a possibilidade do avião até mesmo descer gradualmente em direção ao mar. Se era um voo controlável, eu tenho minhas dúvidas. Eu me coloquei na cabine dessa coisa e disse, eu teria ficado apavorado. Quer dizer, apenas imaginamos agora o que fazemos. Será que seguiram a lista corretamente? Nunca saberemos. Mas os investigadores ainda não sabem o que provocou o incêndio no Heidelberg. Agora o mistério só pode ser resolvido recuperando-se partes do avião acidentado. Nós percebemos que simplesmente tínhamos de continuar recuperando tantos destroços do fundo do mar
quanto fosse possível. Vanzeio se concentra em determinadas partes vitais da área do compartimento de carga do Kombi. Elas são trazidas para um hangar e remontadas como um gigantesco quebra-cabeças. O plano dele é reconstruir a parte da área de carga onde é mais provável que o fogo tenha começado. Vanzeio descobre que o piso do compartimento de carga não foi atingido pelo fogo. Agora sabemos que o fogo nunca chegou mais baixo do que 1 metro do piso do compartimento de carga. Entretanto, as paredes e o teto da parte da frente do compartimento de carga revelam sérios danos causados pelo fogo. Vanzeio descobre algo importante. O início do fogo se deu no estrado do lado direito, na parte da frente do compartimento de carga. Portanto, nós tínhamos o fogo bem localizado em um estrado. No estrado da frente e à direita estavam basicamente computadores, protegidos com embalagens de poliestireno. Investigadores suspeitam que um incêndio no estrado entrou em contato com as embalagens de poliestireno, produzindo gases que se acumularam próximo ao teto. Quando os gases ficaram quentes o bastante, deram origem a um fogo súbito que se espalhou por todo o compartimento de carga. Quando a fumaça penetrou nas folhas de poliestireno, aquele fogo teria sido muito quente. Mas, mesmo se as embalagens de poliestireno tivessem ajudado a propagar o fogo, Vanzeio ainda não sabe por que o fogo teve início. Depois de milhões de dólares e mais de 1 ano e meio de trabalho, ele tem que terminar sua investigação. Eu teria me sentido muito melhor se estivéssemos em uma posição de fornecer informações mais concretas a serem consideradas pelo Conselho. Mas não era esse o caso, e nós jamais iríamos fabricá-las. Mas o interesse no acidente do Heidelberg não desaparece. Circulam rumores sombrios sobre uma possível causa do incêndio. Ele tinha como pano de fundo esse governo do apartheid bastante repressor. Naquela época em especial, creio que a primeira coisa que passou pela cabeça de muitos sul-africanos foi o que havia naquele avião. Teria havido alguma coisa naquele compartimento de carga que poderia ter provocado aquele terrível incêndio, porque aviões não pegam fogo assim em pleno ar e caem. Então, um químico do governo sul-africano faz uma descoberta surpreendente, que leva a uma teoria nova e controversa. Uma partícula microscópica de ferro na rede de nylon ao lado do estrado apresenta uma característica singular. Os padrões de fluxo de ar no ferro sugerem que ele viajou a uma velocidade bastante alta enquanto estava derretido. A descoberta poderia significar que o fogo no Heidelberg não teria sido um fogo súbito causado pelo material das embalagens. Era um tipo diferente de fogo. Era um fogo que tinha o seu próprio oxigênio. Tente imaginar algo como um fogo de artifício que tem combustível e seu próprio oxigênio. Foi um tipo de material semelhante a isso que acreditamos tenha sido a causa do incêndio. Voltaremos a seguir com Desastres. Um analista britânico de explosões e incêndio examina o revestimento externo do avião acima do estrado e traz uma outra evidência para sustentar a nova teoria. O revestimento do lado de fora do avião chegou a temperaturas de 300 graus centígrados. É preciso lembrar que é muito difícil fazer o fogo passar através do revestimento do avião em voo devido ao tremendo resfriamento do ar do lado de fora. O Dr. David Klatzow é um dentre inúmeros especialistas que questionam o que teria provocado o incêndio. Que teria envolvido substâncias que normalmente não são levadas a bordo de um avião, principalmente um avião de passageiros. Ou seja, não poderia ser uma embalagem normal, madeira, papel, cartão, plástico, fogo.